Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Se você tem gostado dos conteúdos, curta e compartilha com os amigos, familiares, alguém que você acha que possa gostar ou que precise ouvir algum conteúdo aqui do canal. Agradeço a cada um de vocês. E hoje nós vamos ler o capítulo do livro Novas Mensagens que fala sobre a desencarnação do Papa Pio XI, Ambrogio Damiano, que foi Papa do dia 10 de fevereiro, do dia 31 de maio de 1857 a 10 de fevereiro de 1939, e ele que foi o primeiro Papa que também foi soberano do Estado da cidade do Vaticano. Nós vamos saber aí como foi a sua desencarnação. Esse livro, essa mensagem está no livro Novas Mensagens do Espírito Humberto de Campos, Irmão X, é psicografado pelo Chico Xavier. E uma curiosidade desse capítulo é que o Papa Pio XI, ele desencarna na data do dia 10 de fevereiro de 1939, e essa mensagem é recebida por Chico Xavier no dia 13 de fevereiro de 1939. Portanto, 3 dias depois da sua desencarnação, Humberto de Campos traz essa mensagem aí de como foi a desencarnação do Papa Pio XI. Muito provavelmente, ou Humberto de Campos estava lá no momento do seu desencarne, ou ele ficou sabendo, mas não foi propriamente o Papa, né, Pio XI, que traz essa mensagem de como foi a sua desencarnação, e sim de Humberto de Campos. Mas diferente das outras mensagens de Humberto de Campos, essa foi bem rápida, a desencarnação. Logo 3 dias depois ele traz aí as informações e o Chico passa para o papel e depois vai para o livro Novas Mensagens. Se vocês quiserem ler o livro aí, tem vários outros capítulos interessantes. Então vamos à leitura do texto e depois também vamos trazendo alguns comentários ao longo da leitura. A morte de Pio XI. Cercado de todas as honras pontificiais, Pio XI agoniza. De seus lábios exaustos, nada mais se ouve, além de algumas palavras ininteligíveis. Seu coração está mergulhado na rede dolorosa das perturbações orgânicas, mas seu espírito está lúcido, como o de um sentinela, a quem não se permite dormir. Alvorece o dia, preparam-se os sinos de Roma para anunciar as matinas a antigas cidades dos Césares, e o velho pontífice tenta, ainda uma vez, articular uma palavra que expresse a sua vontade derradeira. Todavia, não obstante todas as dignidades sacerdotais, e apesar de todos os títulos nobiliárquicos de um soberano terrestre, sua santidade se despede da vida material sob os mesmos imperativos dos regulamentos humanos da natureza. A morte não lhe reconhece a soberania e a asma cardíaca lhe devora as últimas possibilidades de prosseguir na tarefa terrena, chamando a novos testemunhos. Pio XI desejaria fazer algumas recomendações in extremis, mas sente-se invadido por uma corrente de frio inexplicável que lhe paralisa todos os centros de força. Os religiosos que o assistem compreendem que é chegado o fim de sua resistência, e o cardeal Laure aproxima-se do moribundo, ministrando-lhe a extrema unção, segundo as tradições e hábitos da Igreja. O Papa agonizante experimenta então todas as angústias do homem no instante derradeiro. Aos olhos de sua imaginação, desenham-se uns quadros nevados e deliciosos da Lombardia na sua infância descuidada e risonha. Os velhos pais amorosos e compassivos, o paroco humilde que o animou para os estudos primeiros e depois
as proveitosas experiências nas ondas largas e brávias do oceano do mundo, juntos aos esplendores de Milão e de sua catedral majestosa. Ele que orara fervorosamente tantas vezes, sentia agora uma dificuldade infinita para elevar os pensamentos ao Deus de misericórdia e de sabedoria que ele supunha no ambiente faustoso de seus templos frios e suntuosos. Uma lágrima pesada lhe rolou dos olhos, cansados das penosas preocupações do mundo, enquanto o raciocínio lhe perdia em amargas conjecturas. Não era ele o vigário geral do Filho de Deus sobre a terra? Sua personalidade não ostentava o título de príncipe do clero? Num derradeiro olhar, fixou ainda nas próprias mãos o reluzente anel chamado do pescador. Desejou falar ainda uma vez aos companheiros, mergulhados em preces fervorosas das meditações angustiadas da morte, mas percebeu que as suas cordas vocais estavam hirtas. Foi quando então Pio XI começou a divisar em derredor de seu leito de agonia um compacto exército de sombras. Algumas lhe sorriam com solicitude, enquanto outras o contemplavam com indefinível melancolia. Ao seu lado, percebeu duas figuras veneráveis que o auscultavam como se fossem médicos desconhecidos, vindos em socorro dos senhores Rochi e Bonanome, seus assistentes naquele dia. Esses médicos do invisível como que o submetiam a uma operação difícil e delicada. Vou pausar o texto aí só para explicar um pouquinho o que estava acontecendo ali. Provavelmente uma equipe espiritual estava ali ajudando ele a desencarnar. O que acontece em muitos relatos de espíritos desencarnando. Vocês podem ler um pouco mais também no livro Voltei, do irmão Jacob, também psicografia de Chico Xavier, como que foi esse processo do desencarne ali do Jacob, o irmão Jacob, ele vai falar ali exatamente parecido aqui como o relato do Pio XI, que ele começou a meio que ver os encarnados, ver o desencarnado, sentiu uma angústia, uma aflição, parecia que médicos e enfermeiros estavam ali fazendo alguma cirurgia. Então é bem parecido. Esses médicos que ele fala eram médicos encarnados que provavelmente ajudavam ali o Papa, mas ele via também médicos espirituais. E na mente dele ali, na inconsciência dele, ele pensou que fosse outros médicos que vieram auxiliar aqueles encarnados. Ele ainda não estava consciente ali da desencarnação. Sabia que estava morrendo, mas não sabiam que eram médicos espirituais. Voltemos ao texto. Aos poucos, o velho pontífice romano sentiu que os olhos materiais se lhe apagavam, amortecidos, mas, dentro da sua visão espiritual, continuava a perceber a presença de pessoas estranhas e que o rodeavam, dentre os quais se destacara um vulto simpático, que lhe estendia os braços solícitos e compassivo. Pio XI não teve dificuldades em identificar a figura respeitável que o acolhia com benevolência e carinho. Era Leão XIII, murmurou ele no silêncio íntimo de seu coração, recordando os instantes gloriosos do seu passado eclesiástico. A nobre entidade se aproximou, abraçou e exclamou compassivamente. Então aí Leão XIII chega, que foi o Papa antes dele, que fora um grande amigo de Pio XI, que ajudou ele na jornada papal ali, como antes dele chegar a ser Papa, eles eram grandes amigos. E o Papa Leão XIII, segundo conta a história, e segundo Humberto de Campos traz aqui, ele como um espírito um pouco mais evoluído, que vai ajudar o irmão Pio XI, muito provavelmente ele já estava numa condição melhor no plano espiritual e foi ali auxiliá-lo. E ali naquele momento, Pio XI parece que cai a ficha dele ali, né? Parece que ele tem aquele acorde espiritual e percebe que ele está desencarnado, pois vê um amigo ali que chega, que já está no plano espiritual, e ele muito solícito ali chega perto dele. Então, ele naquele momento ele tem a consciência que aquelas pessoas em volta dele são espíritos que já não estão mais na Terra, e muito provavelmente ali num misto de choque e emoção, Leão XIII, chega para o ajudá-lo.
Voltemos ao texto com a fala de Leão 13. Aquiles, cessa agora todos os preconceitos religiosos que formavam a indumentária precisa ao cumprimento de tua grande missão no seio da igreja. Chama-me Joaquim Pesce, porque como hoje te recordas de Décio e da infância longínqua, desejoso de recomeçar a vida terrestre que terminas nesse instante, também eu me lembrei no momento supremo de minha risonha meninice em Carpineto, ansioso de regressar ao passado para encetar uma nova vida, porque a verdade é que todos nós, em assumindo os sublimes compromissos com a lição do Senhor, prometemos realizar uma tarefa para a qual nos sentimos frágeis e desalentados em nossas imperfeições individuais. Então ali, Leão 13 estava falando com ele algo que acontece com muitos dos espíritos que estão desencarnando, e nós vemos relatos, tanto na literatura espírita, como também em alguns relatos de pessoas que tiveram experiência de quase morte, que tem relatos aqui no YouTube, e também alguns artigos científicos, esses relatos. Quem tiver curiosidade para estudar eu indico, além dos canais no YouTube que falam sobre isso, dos artigos científicos e também da literatura espírita, que é vasta, como o livro Voltei, que eu indiquei agora há pouco. Os espíritos falam que quando chegam o momento desse desencarne, ou quando a gente passa por uma aflição muito grande, tipo um acidente de carro, e mesmo que nós sobrevivamos, naquele momento de angústia, de aproximação da morte, meio que a gente faz uma recordação da nossa vida, passando em especial ali pela infância, pela adolescência, pela cidade em que nós nascemos. Mesmo que nós não moramos mais na cidade que nascemos, a gente passa ali uma memória. E é curioso esses relatos, porque tem muita semelhança, que a gente faz uma recordação da vida em poucos minutos ou em poucos segundos ali que o cérebro consegue perceber. E Leão 13 provavelmente já estava ali ajudando ele próximo ao seu desencarne, ele percebeu aquelas memórias, lembrando que os nossos pensamentos no plano espiritual são como imagens vivas. É como se a gente tivesse uma televisãozinha ali em cima da nossa cabeça que fica passando as imagens. São o que o André Luiz chamava de forma-pensamentos. Por isso que no plano espiritual a gente não tem como esconder muito pensamento. Claro que quem tem uma percepção maior são os espíritos mais evoluídos, mas aí Leão 13 ele fala com ele, eu vi que você estava pensando na infância, eu também pensei isso quando eu parti do mundo e vim para o plano espiritual. Então voltemos para o texto aí. E como Aquiles Rat revelasse estupefação diante do fenômeno, continuou a entidade amiga. Levanta-te, para o bom trabalhador há poucas possibilidades de repouso. Nesse instante, como se fosse tocado por um poder maravilhoso, Pio XI notou que seu corpo estava rígido ao seu lado. Numerosos companheiros se aproximavam, comovidos de seus despojos, inclusive o cardeal Camerlengo, que se tornara de profunda emotividade em frente da nova tarefa. Procedia-se os primeiros rituais a que se obedecem tais circunstâncias no Vaticano, quando a voz de Leão XIII se fez ouvir de novo. Meu irmão, disse ele austeramente, todos nós somos obrigados a comparecer ante ao tribunal que nos julga por todos os atos levados a efeito na direção da igreja que chamamos impropriamente de barca de São Pedro. Antes, porém, que sejas conduzido pela legião dos seres espirituais que te esperam ao tribunal dessas sentenças supremas, visitemos a nossa Jerusalém de pompa e de pecado para nos certificarmos de suas ruínas próximas ante a vitória do Evangelho Redentor. Como, gente, eu vou dar uma pausa aqui no texto, ele falou aí de tribunal, e nós espíritas entendemos que o tribunal, o que nos julga no plano espiritual é a nossa consciência, os atos que nós fizemos de errado, não terá um Deus ou um espírito superior que vai nos julgar, será a nossa própria consciência. Mas no final eu vou trazer mais detalhes sobre esse ponto aqui, porque quando eu li também eu estranhei, mas depois eu lendo o texto todo eu tive uma reflexão e no final eu vou pontuar essa minha interpretação aí para vocês. Voltemos ao texto. Neste momento, o cardeal Pacelli retirava do cadáver o anel simbólico
quanto as duas entidades, abraçadas uma à outra, se dirigiam à Capela Sistina, e daí a famosa Basílica de São Pedro para as tradicionais e antigas orações. Penetrando ambos sobre as colunas grandiosas que suportavam a larga varanda, dizia o autor da encíclica Rerum Novarum para o seu vacilante companheiro: outrora neste local erguia-se o templo de Apolo, o templo da boa deusa, o palácio de Nero e outras expressões de loucura e de crueldade que condenamos. Até hoje, nas doutrinas do paganismo, os tesouros de Constantino e de Helena modificaram a fisionomia do santuário aqui erguido, quando o sangue e as lágrimas dos mártires semeavam as flores de Jesus Cristo sobre a face escura da terra. Em lugar da humildade cristã, levantaram-se no Vaticano as magnificências de ouro e de pedrarias. Atravessados os frontispícios suntuosos, as duas entidades ingressaram num ambiente parecido com os da história das Mil e Uma Noites, recamado de luz, de luxo, fulgurante e indescritível. Por ali há o sinal dos artistas de todos os séculos. Monumentos da pintura e da escultura de todos os tempos assombravam os forasteiros espirituais que o acompanhavam a cena grandiosa e melancólica. As imagens, os altares, as colunatas, os anjos de pedras, os nichos suntuosos se multiplicavam em deslumbramentos maravilhosos. Chegados ao pé da magnífica estátua de São Pedro, talhada no antigo bronze da imagem de Júpiter Capitolino, que toda Roma venerava em épocas remotas, estátua essa idealizada sobre as ordens de Leão Magno, quando das vitórias romanas sobre o gênio estratégico e belicoso de Átila, as duas entidades se detiveram pensativas. Obedecendo a seus antigos hábitos, Pio XI ajoelhou-se, ocultando o rosto entre as mãos, e orava fervorosamente, quando uma voz sublimada e profunda lhe atinge em cheio a consciência, como que se provisse das ilimitadas profundezas do céu, chegando aos seus ouvidos por processo misterioso. Meu filho, exclamava a voz espiritual, na sua grandeza terrível e melancólica, como pudeste perseverar no mesmo caminho dos teus orgulhosos antecessores? Diante dessa estátua soberba, talhada no bronze de Júpiter Capitolino, toda a igreja romana supõe homenagear a minha memória, quando nada mais fui que simples pescador, seduzido pela grandeza celeste das sublimes lições do Senhor, no cenáculo da luz de Tiberíades, convocado pelo Mestre Divino a edificar a minha fé em favor do seu grande rebanho de ovelhas tresmelhadas do aprisco. Não tive a força necessária para seguir o divino heroísmo no instante supremo, chegando a negá-lo em minha indigência espiritual. Ainda assim, não obstante a minha fraqueza, foi a mim que a igreja escolheu para a homenagem dessas basílicas luxuosas, que, como essa imagem fulgurante, representam a continuidade das velhas crenças errôneas do império da impiedade, eliminadas pela suave luz das verdades consoladoras do cristianismo. Somente agora verificas a ilusão do teu anel do pescador e da tua tiara de São Pedro. Eu não conheci outras joias, nem outras riquezas, além daquelas que se constituíam de minhas mãos calejadas no esforço de cada dia. Filho meu, amargurado está ainda o coração do nosso Salvador, em virtude do caminho escabroso adotado pela quase generalidade dos sacerdotes nas igrejas degeneradas, que militam nas oficinas terrestres. Todos os que se sentaram como tu, nesse trono de impiedade, prometeram ao céu a reforma integral dos velhos instintos romanos, em favor da essência do Evangelho no pensamento universal. Mas como tu,
os teus predecessores esbarraram igualmente no rochedo do orgulho, da vaidade e da impenitência, comprometendo o grande barco da fé em Jesus Cristo entre as marés brávias das iniquidades humanas. Falaste da paz, mas realizaste pouco ante o dragão político que te espreitava na sombra, naufragando nos conceitos novos que vestem as crueldades das guerras de conquista. Reformaste o Vaticano, estabelecendo alianças políticas ou adotando as facilidades do progresso científico que enriquece a civilização desesperada do século XX, mas esqueceu-te de levar aos teus míseros tutelados as fórmulas reais da verdade e do bem, da paz e da esperança, no amor e na humildade que perfumam os ensinamentos do Redentor. Grande sacerdote do mundo pelas tuas qualidades de cultura e pela generosidade de tuas intenções, serás agora julgado pelo tribunal que aprecia quantos se arvoram na terra em discípulos do Senhor. Do mundo das convenções, já recebeste todo o julgamento com as homenagens políticas dos povos. Agora entrarás na luz do reino de Deus, para aprenderes de novo a grande lição dos muitos chamados e dos poucos escolhidos. Pio XI sentiu que seu coração se despedaçava em soluços atrozes. Olhou em derredor de si e não lobrigou mais ninguém a seu lado. Todos os sorrisos compassivos dos companheiros da morte haviam desaparecido sobre o influxo de uma misteriosa. Então ali todos os espíritos que estavam em volta deixou ele ficou sozinho. E quem aparece é esse espírito que aparece somente em vós. Nós deduzimos aí pelo texto que seja o apóstolo Pedro, que na sua envergadura espiritual, evolução espiritual, não necessitava estar ali materializado com o perispírito aparecendo para ele, mas ele traz ali e já começa a apontar para ele os erros. Ele fala para ele deixa claro para ele que ele fez muita coisa boa, que ele estruturou bastante coisas interessantes para a sociedade da época que ajudaria, como o campo da ciência, enfim, outras questões que ele deve ter feito ali no Vaticano. Porém, ele errou como outros papas em diversos assuntos e setores aí que ele fala no texto. E ele fala com ele, você desperdiçou uma grande oportunidade que você poderia evoluir, porque você tinha a missão de, além de ser um chefe de Estado, você ser chefe de uma igreja que naquela época tinha muitos fiéis e representava, né, a Igreja Católica, um controle maior. Hoje ainda tem muitos fiéis, mas naquela época, ou seja, uma mensagem transmitida pelo padre abrangia aí talvez multidões que poderiam exercer o bem, a caridade e o amor ao próximo. Continuemos aí o finalzinho do texto. Quis contemplar a cúpula magnífica do seu templo soberbo, mas sentiu-se cercado de pesadas sombras, em cujo seio um firo cortante lhe engerelava o coração. Foi assim que, penetrando a grande noite do túmulo, o grande sacerdote terrestre perdeu a noção de si mesmo para despertar em seguida em frente ao tribunal da justiça divina, onde pontificam os mais íntegros de todos os juízes, dentro das leis misericordiosas do amor, da piedade e da redenção. Então aí a gente termina o texto e mais uma vez fala desse tribunal aí. E eu fiquei pensando a melhor forma de passar para vocês essa questão do tribunal, porque como eu disse no meio do texto, nós enquanto espíritas entendemos e compreendemos que esse tribunal é o da consciência, a lei de Deus vive na nossa consciência, e quando nós cometemos um ato errôneo, a consciência, ela na mesma hora nos avisa, e quando chegamos no plano espiritual que amplifica essa nossa consciência, vem ainda uma compreensão maior dos erros e dos acertos que nós tivemos. Então, para simplificar aí, eu vou dar a indicação de novo do livro Voltei, do irmão Jacob. Quem já leu, sem dar aqui muitos spoilers do livro, para que vocês tenham interesse de ler, mas uma das grandes questões do irmão Jacob é que ele teve alguns erros graves na encarnação e ele chega no plano espiritual, ele é muito bem recebido pelos mentores amigos que ali estão e nenhum dos espíritos julgam ele.
apenas o tratam com carinho. Só que no íntimo, ele sabia que em algum momento ele ia ter que dar satisfação para alguém daquilo que ele estava sentindo e daquilo que ele tinha feito de errado, mais no sentido terapêutico da questão. E um belo dia, a filha dele chega e fala para ele: olha, daqui a 30 dias nós vamos ter um encontro com o mentor tal e você, o senhor, vai poder falar sobre isso, esvaziar o seu peito. E aí eles marcam uma assembleia como se fosse um júri ali. E naquela assembleia vai espíritos que ele ajudou, amigos que encarnaram junto com ele, enfim, uma multidão. Entre elas um espírito muito evoluído que se materializa ali perto deles. E que quando esse espírito chega, trata ele com tanto carinho e amor, sem julgamentos, que ele mesmo meio que vomita todas as informações que ele tinha ali, os erros que ele tinha cometido, as vezes que ele tinha sido rude, enfim, as questões pesadas que estavam mais no íntimo e na consciência dele. E o irmão que estava ali não o julga, mas o repreende moralmente, amigavelmente, e fala com ele: olha, você realmente perdeu essas oportunidades, mas compreendendo isso, você pode voltar-se para o bem agora, trabalhar no plano espiritual e nas próximas reencarnações já ir com isso mais aflorado no seu perispírito, na sua consciência espiritual. Quem leu o livro também Entre a Terra e o Céu, do Chico Xavier, do espírito André Luiz, vai perceber na Evelina, se eu não me engano, quando ela chega no plano espiritual e ela vai para um espírito ali mais evoluído, como se fosse um terapeuta, e ela fica como se fosse no espelho, e ela mesma vai falando tudo que ela tinha feito, que ela não achava legal na encarnação. E nós estamos falando aqui nesse capítulo de um irmão que teve uma grande responsabilidade, de Pio XI, que além de Papa, antes ele havia sido padre, então ele já tinha uma responsabilidade diante ali dos seus fiéis, diante da comunidade. Depois ele chega até a responsabilidade de ser um Papa Supremo da Igreja Católica e também chefe de Estado, então ele tinha duas responsabilidades. E segundo Humberto de Campos e segundo Leão XIII, que foi o mentor que foi lá receber ele, haveria um tribunal que julgaria os trabalhos que ele fez enquanto Papa. Então o que me leva a crer que além dessa consciência que ele teve que passar ali pós-morte, que ele chega no plano espiritual e o apóstolo Pedro chama a atenção dele por coisas que ele deixou de fazer, mas também o elogio: olha, você fez isso certo, mas isso daqui você não fez, haveria ainda um tribunal. Quais os detalhes desse tribunal? Não sabemos. Será que é um tribunal que funciona para espíritos com grande responsabilidade sobre grandes populações? Bom, nós não saberemos agora. Mas o que eu posso dizer como pesquisador espírita é, quando eu li esse capítulo, eu quis trazer para vocês como funcionaria esse tribunal. Foi o que eu achei no livro Voltei e no Entre a Terra e o Céu, quando os espíritos chegam lá e tem uma conversa, um esclarecimento com um mentor mais evoluído ali, e esse mentor chama atenção, aponta os erros e também as coisas positivas. Só para encerrar, também tem isso no livro Nosso Lar, quando o André Luiz, depois que ele passa do período ali do hospital, ele vai conversar com o ministro que o retira do umbral, e esse ministro também faz ali como se fosse uma psicoterapia com ele, até que esse ministro lá do Nosso Lar atende, dois espíritos de cada vez, porque ele separa os assuntos mais parecidos, enquanto ele responde um espírito mais que ele meio que ele responde o outro. E na hora que o André Luiz chega na frente dele para pedir ali um serviço ali no plano espiritual, né, como se fosse um emprego para ele trabalhar de enfermeiro, o irmão fala com ele: olha, eu acho que você não quer me pedir um emprego de enfermeiro, eu acho que você quer me pedir um emprego de médico, um trabalho de médico aqui. E aí ele começa ali a falar pro André Luiz que ele teve muitas oportunidades da vida que ele perdeu. Então não foi bem um tribunal, mas naquele momento parecia que era um juiz ali, não julgando, mas apontando os erros para que ficasse na consciência do espírito, o espírito pudesse digerir aquelas informações e aí sim ele poder executar um trabalho melhor, tanto no plano espiritual como nas próximas reencarnações. Então eu enxergo esse tribunal aqui como algo nesse sentido, né, que os espíritos chamam ali o Papa ou grandes líderes de estados, enfim, reis,
chamam eles e apontam os erros, a oportunidade, porque sem dúvida esses espíritos vêm como uma programação para ajudar a população e acelerar o progresso em todas as áreas. Então a responsabilidade deles, tanto de papas como de líderes de estados, é muito grande. A gente tem falado muito sobre isso aqui. Bom, eu vou terminando a reflexão por aqui. Quem chegou até aqui, muito obrigado. Que Deus os abençoe. Até a próxima reflexão. Graças a Deus.